Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Gotas do Evangelho e aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel que nos foram trazidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Ceifa de Luz. Eu ia falar vinha, não é vinha, é ceifa. Ceifa de Luz. A mensagem de hoje é a mensagem 21. O título da mensagem 21 é O Melhor para Nós. Que seria, não é? Melhor para nós. E Emmanuel destaca palavras de Jesus narradas pelo evangelista Mateus no capítulo 6, versículo 14, ou seja, Jesus está falando à multidão do Sermão da Montanha e diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, os homens são seres humanos, ok? São todo e qualquer encarnado. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Emmanuel vai comentar as palavras de Jesus e nos diz assim: muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Mas não o esquecimento da pessoa, mas o esquecimento do seu papel nocivo junto a nós. E aí ele vai dizer, não é? Ninguém possui medida bastante capaz, quer dizer, qual de nós seria capaz de avaliar, de julgar o outro, não é? Então, ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias dos outros. Aquele que, ao nosso ver, nos terá ferido, ao nosso ver, porque quem nos fere, na verdade, está ferindo a si mesmo, a sua própria consciência, a qual terá que depois reparar o mal realizado. A própria consciência. Porque nós perdoamos e deixamos a pessoa entregue à sua escolha. Quando nós não perdoamos é que vamos criando esses elos amargos do ressentimento, não é? E a mágoa, isto tudo vai criando laços nocivos, prejudiciais a nós, feridos, se formos o caso, né? Ou ao ferido em questão. O que se sente ferido, não é? Porque, na verdade, o ferido mesmo é quem agride. Aquele que, a nosso ver, nos terá ferido, estaria varando esfogueado obstáculo, ou seja, estaria atravessando uma terrível dificuldade quando nos deu a impressão de nos estar ferindo. E em superando semelhante dificuldade, terá deixado cair sobre nós alguma ponta de seus próprios constrangimentos. Ou seja, superando, no caso, quando atravessa essas dificuldades, não é? No meio das suas lutas íntimas para lidar com com seus próprios obstáculos, Emmanuel diz, acaba deixando cair sobre nós alguma ponta dos seus próprios constrangimentos. É como se a pessoa estivesse com brasas na mão e, ao tentar lidar com as suas próprias brasas, deixasse cair umas brasinhas lá nos pés de quem está próximo. Então, ele, na verdade, é muito mais um credor de apoio do que devedor de atenção. Ele é muito mais alguém necessitado de nós do que realmente alguém que nos deve, porque, em realidade, ele vai ficar devendo a si mesmo, não é? Mas se a providência divina permite que isto chegue até nós, é porque nós, de repente, seria bom que conseguíssemos sentir, e se não sentir, pelo menos lembrar disso, de que a pessoa está numa fase infeliz. E que mesmo que seja, mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, porque se eu me aproximar vai me ferir. Mas eu posso orar por ela. Eu posso orar por ela. Em toda situação em que eu não possa agir diretamente sobre uma pessoa, eu posso orar por ela.
Ah, em muitos episódios da vida, aqueles que nos prejudicam ou nos magoam frequentemente se encontram de tal modos unidos às dificuldades que, no fundo, sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problemas que nós mesmos sofremos quando nos supomos vitimadas por eles. Por quê? Porque eles estão criando compromissos e comprometimentos junto à própria consciência, como já falamos antes. Quem saberia enumerar as ocasiões em que determinado companheiro terá assustado a própria queda ou terá evitado a própria queda sob a força compulsiva da tentação até que viesse a escorregar no caminho? Quer dizer, aquele que por fim acaba por cair, quanto ele não terá lutado para não cair até que não teve mais forças e caiu? Quem disporá de meios para reconhecer se o perseguidor está realmente lúcido ou conturbado, obsediado ou doente? Quem poderá desentranhar a verdade da mentira nas crises de perturbação ou de desordem? E quando a nuvem do crime se abate sobre a comunidade, que pessoa deterá tanta capacidade de ver através das situações para conhecer o ponto exato em que se haverá originado o fio tenebroso da culpa? À vista disso, conclui Emmanuel, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediam é defesa de nosso próprio equilíbrio. Aquilo que falamos. O mal está ligado a quem o faz, não a quem o recebe. Não tem nada a ver conosco, então não vamos trazer para nós, porque aí estamos comprando para nós também perturbação, não é? Compreendamos que o esquecimento, à vista disso tudo que Emmanuel nos disse, que o esquecimento dos males que nos assediam é defesa de nosso próprio equilíbrio, e que nos dias em que vou repetir. E que nos dias em que a injúria nos bata no rosto, o perdão, muito mais do que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. Vou repetir. À vista disso, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediam é defesa de nosso próprio equilíbrio e que nos dias em que a injúria, ou seja, em que o mal nos bata no rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos ofensores, para os nossos agressores, é e será sempre o melhor para nós. Lindíssimo. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, farol de nossas vidas, médico de nossas almas, irmão de todos os momentos. Guia-nos, Senhor, nas estradas da vida, a fim de não nos perdermos nos descaminhos das paixões, da dureza do coração. Ajuda-nos, Senhor, a te buscarmos na força do testemunho, de retornarmos, respondermos com o bem todo e qualquer mal que nos chegue, a fim de não acumularmos sombras em nosso coração. Auxilia-nos, Senhor, e abençoa-nos os esforços. Abençoa, Jesus, o nosso anjo guardião, os nossos lares, afetos, nos dois planos da vida, Senhor,
mas igualmente abençoa, Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, onde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Abençoa-os, Senhor. Que as tuas bênçãos permaneçam nos nossos corações, Jesus, e entre os nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos queridos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.